Muito bem, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para Imersos, agradecendo a Deus por essa oportunidade assim de podermos passar um pouco da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Deus ele tem sido muito maravilhoso no que Ele tem nos ensinado. E assim, eu acredito que hoje eu vou ser sério para vocês, um dos dias que mais o meu coração se estremeceu, porque eu vou falar de um assunto que eu amo e que Deus tem falado muito comigo sobre isso, porque Ele quer que a humanidade entenda que Ele não fez as coisas de qualquer jeito, como às vezes nós, seres humanos, infelizmente fazemos. E nós começamos a fazer da melhor forma quando começamos a fazer do jeito de Deus, porque Ele sempre planejou tudo, Ele é o sábio arquiteto, Ele nunca fez nada sem um propósito. Então ele decidiu criar a humanidade com esse propósito. E no momento em que Ele criou a humanidade, nós falamos isso nos vídeos anteriores, Ele decidiu criar uma humanidade perfeita, à sua imagem e à sua semelhança. E como é a imagem e a semelhança de Deus, não só perfeito, mas cremos que seriam seres totalmente assim diferentes do que nós vemos hoje, que nós cada dia mais, infelizmente, nos distanciamos da imagem e semelhança de Deus. Mas todos aqueles que creem, que se tornam filhos de Deus, começam a voltar a essa imagem e semelhança de Deus. E isso é algo maravilhoso. E isso, perdão, é o que nós vamos ver que Deus começa a falar conosco nessa continuação de Gênesis capítulo 6, onde nós vamos hoje meditar. Eu creio que nós vamos precisar de muito, até mais aulas sobre isso, mas hoje nós vamos entrar especificamente sobre quem são esses filhos de Deus e as filhas dos homens, né? Deus ele deixa bem claro na sua palavra quem são. Até já falamos sobre isso, sobre várias vertentes que falam sobre os filhos de Deus serem os anjos e as filhas dos homens serem os homens, mas não é isso. Na realidade, o que nós começamos a entender é que Deus, ele na sua palavra, ele começa a deixar claro quem são os filhos de Deus, quem são os filhos dos homens. E é sobre isso que nós vamos falar nesse dia. Mas vamos ler o texto base aqui, que fala sobre a corrupção geral do gênero humano, né? Se encontra em Gênesis 6, nós começamos a ler na aula passada e vamos estar hoje relembrando que Deus vai falar conosco aqui. Olha, Gênesis 6, versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, bonitas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, em algumas versões são os nefilins, e também depois, quando os filhos de Deus entraram ou tiveram relações com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então, por enquanto, vamos ver só até aqui e vamos entender o que Deus está querendo falar aqui. Quando Deus fala de filhos dos homens, olha só, filhas dos homens e filhos de Deus, Deus está falando da mesma geração aqui. Só que, se nós vamos aqui, para nós entendermos, nós temos que ir para algumas passagens. Uma é aqui, olha, em Gênesis, é bem pertinho, Gênesis 4, 25 fala assim, olha: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, teve relações com Eva, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, o verdadeiro adorador, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos.
Então, olha só, se começou a invocar o nome do Senhor novamente. Começaram a entender que era necessário invocar o nome de Deus, porque havia tido aquele momento que todos sabem sobre Eva e Adão terem feito aquilo no paraíso. E aí teve essa separação, como se fosse um desligamento daquela comunhão que Deus tinha com Adão e Eva todos os dias ali no paraíso. Então, nesse momento aqui, de Gênesis 4:25, que a gente acabou de ler, foi um momento em que Deus deu um novo filho para Adão e Eva, que tomou o lugar de Abel. Gente, eram seres muito espirituais, estavam muito próximos de Deus, independente de serem pecados, eram homens que viviam 930 anos, a constituição dele, como nós já falamos, isso tudo uma teoria que Deus colocou para nós aqui, isso na Bíblia não fala sobre isso, mas é uma teoria, só que nessa teoria tem coisas que vão se ligando, interligando, que seria justamente essa parte aqui, que nós acabamos de ler, que no versículo 4, havia naqueles dias gigantes na terra, e quando Deus começou a decidir, falou, peraí, por que Deus fala isso? Eu não vou contender com eles para sempre, porque pensa bem, se esses gigantes que, como nós já falamos, Adão e Eva foi criada mais semelhança de Deus, eram gigantes, já eram seres gigantes, eram seres que falavam com Deus ali, face a face no jardim, ele caminhava no jardim com eles para conversar, eram seres que foram criados para viver eternamente. Então, pensam bem, não eram seres como nós hoje, nós viemos reduzindo o tamanho e tudo mais, infelizmente, porque Deus falou a partir desse momento aqui, olha, seria 120 anos somente que o homem iria viver. Então, nesse momento que nós vamos ver isso mais para frente, o homem começa a viver menos, começa a viver 700, 600, 400, 300, até chegar em 120 anos. Foi diminuindo, nós sabemos que em Moisés já havia chegado nisso, Moisés viveu 120 anos. Então, é algo muito louco que o Senhor começa a nos falar sobre isso, sobre o que aconteceu com essa geração, o porquê essa miscigenação. Não poderiam ser anjos, e aí eu vou explicar para vocês por que não poderiam ser anjos. Nós vamos para Mateus capítulo 22, o Senhor explica isso, porque não poderiam ser os anjos que foram os filhos de Deus que se deitaram com as filhas dos homens. Ele diz aqui, olha, eu vou ler o texto para vocês entenderem melhor, versículo 23 de Mateus 22, diz assim, e no mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem que não haveria ressurreição, e o interrogaram, dizendo, mestre, Moisés disse que se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse isso. Jesus era maravilhoso, não estava nem aí. Errais, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição os homens nem se casarão e nem se darão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Olha que coisa louca isso aqui. O Senhor já nos explica aqui que os anjos não se dão em casamento, eles não têm relações sexuais, eles não têm sexo. Anjos, não tem anjos e anjas, não tem sexo. Eles são seres criados por Deus para serem nossos conservos, para nos servirem. Então, eles não seriam, e aí muita gente pensa por quê? Porque Satanás foi lançado na terra e 1/3 dos anjos foi lançado junto com ele. Tanto Satanás quanto os anjos são seres espirituais, eles dependem de nós para agirem de alguma forma aqui nessa terra, porque eles são seres espirituais. Então, não foi um espírito, nós sabemos que a única vez na história da humanidade que o Espírito Santo foi lá e gerou em Maria, foi quando Jesus nasceu, foi uma única vez. Isso não aconteceu em outra vez, a palavra de Deus é bem clara quanto a isso. Então não foi que, então eles desceram, eles decidiram ter sexo a partir daí, fizeram acontecer. Não existe isso, não aconteceu. Jesus é bem claro aqui, os anjos não se dão em casamento, não tem sexo entre eles. Então não poderiam ser os anjos. Aí já matamos uma charada.
né? E aí a gente continuando, ele vai explicando, né? Quem seriam esses filhos de Deus então? Se não são os anjos, quem seriam? E aí Jesus também, Jesus é maravilhoso, ele explica tudo, né? Ele é a palavra, é o verbo que se fez carne, habitou entre nós. Então é muito maravilhoso, nós sabemos que Jesus é assim. E aí lá em João, ele explica quem são os filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Olha o que fala aqui. João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, quando receberam Jesus como único Senhor e Salvador das suas vidas, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está escrito desse jeito: filhos de Deus, os filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do varão, mas nasceram de Deus. Esses são os filhos de Deus, que nascem em espírito e em verdade, quando aceitam Jesus como único Senhor e Salvador das suas vidas. Aí, talvez você pergunte para mim, porque eu perguntei isso para Deus. Eu falei, Senhor, mas tudo bem, ali Jesus está falando assim, daqueles que aceitaram a Ele como único Senhor e Salvador, nós sabemos que nascem de novo e se tornam novas criaturas, e não são mais somente novas criaturas, conforme eles vão crescendo com o leite racional, como o apóstolo Paulo fala, se tornam filhos de Deus, e aí eles chegam à estatura de varão perfeito, porque eles crescem e chegam à estatura de Cristo, que é o que Deus deseja para as nossas vidas. Mas aqui, dizendo, peraí, mas lá em Gênesis 6, Jesus não tinha vindo ainda, né? Então não foi porque eles aceitaram Jesus e se tornaram filhos de Deus. Aí é a explicação de Gênesis 4, 25, que diz assim, que a partir daquele momento, quando foi dado um filho no lugar de Abel, se começou a invocar, se começou a buscar, se começou a se tornar em mais semelhança de Deus. Começaram a entender que tinha que haver uma forma para que se mudasse o que o homem havia feito. Deus já tinha feito esse plano de mudança. Então eu vou acreditar para vocês como Deus revela para nós muitas coisas do futuro, não só o que está em Apocalipse, mas as coisas que estão para acontecer. Existem profetas e homens e mulheres de Deus, como Deus nos revela tantas coisas. Da mesma forma como nós sabemos que foi revelado muito antes de Jesus nascer, não só para Isaías, mas para o próprio Davi e para muitos homens de Deus, os profetas, todos eles foram revelados que Jesus viria. Dessa mesma forma, inclusive tem um momento em que Davi fala, eu vi o meu Senhor. E ali Paulo explica que esse Senhor não era Deus, esse Senhor era Jesus, ele viu o meu Senhor. E ele não veria corrupção, ele não veria morte, porque ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Ali ele está falando de Jesus, especificamente Davi, falando de Jesus. Olha que coisa tremenda isso. Então é muito simples, muito fácil para esses homens que começaram em Gênesis 4, 25, se tornaram filhos de Deus, porque começaram a invocar e a buscar o nome do Senhor novamente. Esses homens se tornaram filhos de Deus, eles buscaram ao Senhor. E se a gente pega o capítulo 5, que nós falamos que não íamos meditar nele, porque nós não teríamos esse tempo, e nós começarmos a ver as gerações, como que funcionaram, leiam isso, meditem nisso, Deus vai falando um por um. Lá, como eu já falei nos vídeos que eu posto no YouTube também, vocês podem depois procurar a mídia da igreja, ou me procurar, eu especifico, eu detalho, eu consigo detalhar melhor isso aqui, porque aqui nós não temos tempo hábil para detalhar melhor isso aqui, como foi essa geração, desses mais de 1000 anos que passaram, só nessa genealogia de 7, aqui até chegar nesse capítulo 6, foram mais ou menos quase 2000 anos, né? Então, nesse momento nasceram muitos homens e muitas mulheres, e aí começaram a se corromper. Foi quando Deus olhou e viu e falou, olha, não dá, os filhos, aqueles que eram meus, que estavam me buscando, se tornaram filhos por intermédio da fé, de crer em mim, porque é o que Jesus fala lá, ele não fala somente nisso em João capítulo 1, os que creram, não é somente aqueles que creram em Cristo, mas creram que Deus é Deus, que Ele é o único Deus, e aí para esse o Senhor revelou e mostrou que viria um Messias, que viria um Salvador. Então a partir daí, foi justamente onde os homens começaram a crer, não, tem uma solução para nós, e esses homens se tornaram filhos de Deus pela fé. É a mesma forma que Abraão se tornou filho de Deus pela fé, é somente pela fé, entendeu? Então, esses homens, como está bem claro aqui, eu não vou ler os outros textos, tem muitos outros textos de concordância, depois eu vou deixar esse texto para vocês também, que falam sobre quem são esses filhos de Deus, né? E também tem os textos de concordância que falam quem são as filhas dos homens, né? Então,
Deus está querendo falar isso para nós, que quando nós entendemos quem é Deus e entendemos que dá para nós buscarmos e entendemos que dá para nós termos um contato direto, e hoje está mais fácil ainda por causa do Espírito Santo de Deus que está conosco, nós nos tornamos filhos de Deus. A todos aqueles que creem é dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Então é desse filho de Deus que Deus está querendo falar aqui. E aí o Senhor fala sobre as filhas dos homens que eram formosas, as filhas dos homens. Aí nós vamos entender melhor. Eu vou ler só 2 textos, tem vários textos de concordância, mas eu vou ler só 2 textos aqui para vocês. Neemias 10, versículo 28 e 29, que diz assim, olha: e o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos que se tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, e todos os sábios entendidos, firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e conviveram num anátema ou numa maldição, num juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam o cumprimento de todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. 30. E que não dariam as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Eu vou ler só até aqui e vou explicar para vocês o que está se passando aqui nesse contexto. Esse contexto é o contexto de quando foram levados para a Babilônia e ficaram aqui 70 anos de cativeiro, o povo de Israel. Neemias foi lá, juntamente com Esdras, para poder restaurar aquela nação, começando pelos muros. E ali nesse momento ele chegou, e se nós lemos a história é tremenda, porque ele ficou em desespero. Ele chega a arrancar a sua barba com as mãos e os seus cabelos com as mãos, estando em desespero, e deitar no pó e na cinza e se consagrar e jejuar ao Senhor ali e clamar a Deus para que Deus tivesse misericórdia do povo de Israel. O que o povo fez? Quando o povo ficou cativo, o que naquele momento os reis costumavam fazer? Eles levavam os príncipes, por isso que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lá para a Babilônia. Eles levavam os príncipes, os artesãos, as pessoas que tinham uma posição melhor no reino e que podiam trabalhar melhor para eles lá especificamente, e deixavam o povão lá. Só que eles deixavam governantes sobre aquele povão, e aquele povão se misturava com aquele povo que tinha invadido aquela terra. E não era para acontecer, isso era uma lei, é disso que Neemias está falando, que era uma lei do povo de Israel. O povo de Israel não podia se misturar e tomar filhas daqueles pagãos, daqueles que não conheciam o Senhor, porque senão eles faziam maldição sobre a vida deles, iam misturar a descendência de Abraão, a descendência da fé, a descendência dos filhos de Deus, com as filhas dos homens daquelas nações, pessoas que não buscavam a Deus, que eram pagãos, eram chamadas de filhas dos homens. Por quê? Porque não buscavam a Deus, porque não buscavam ao único Deus. E aí eu estou falando daquela época, não estou falando de Jesus Cristo. Hoje é pior ainda. Hoje nós temos o Senhor como o nosso rumo, e temos o Espírito Santo nos consolando, estando conosco até a consumação dos séculos. Então é para realmente hoje nós não nos misturarmos mesmo, e nos misturamos e muito, né? Mas é o que Deus planejou para nós, que não houvesse esse tipo de mistura. Então, eu só vou ler esse texto aqui agora. Tem texto maravilhoso, eu vou deixar para vocês. Eu acho que Malaquias, preciso ler também esse texto de Malaquias para vocês aqui também, que é muito espetacular. Malaquias 2:11, né, que fala também sobre isso. Eu amo a Deus, porque Deus, na sua palavra inteira, ele nos coloca situações e momentos que elas se unem de um tal jeito assim, que não dá nem para descrever como que Deus conseguiu fazer isso. É só Ele na sua infinita sabedoria. Mas olha o que diz aqui em Malaquias 2:11: Judá foi desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou, olha só, a santidade do Senhor, a qual Ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Olha como Deus tem ciúme do povo de Israel. O Senhor extirpará. Aqui já está falando do povo que se uniu a deuses estranhos. Beleza, mas olha o que ele fala aqui. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, olha, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros, de gemidos e de sorte, que Ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com o prazer da vossa mão. Dizeis, por quê?
porque o Senhor foi testemunha entre ti, olha só, entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando o Espírito. Ele não fez somente um, vocês não se tornaram um, sobejando-lhe o Espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade, porque Deus abomina o divórcio. Aqui Deus está falando dos homens que eram casados com mulheres de Deus, que era para ser uma semente só, entendeu? Com filhas também de Deus, porque existe filhos de Deus e filhas de Deus, certo? Então, ao invés dos homens procurarem filhas de Deus, eles procuraram filhos dos homens e se separaram aqui, ainda fizeram pior, né? Eles estavam casados com as mulheres, aí chegou num determinado momento e falaram: minha mulher não está muito legal mais não, ela está brigando muito comigo, ela está meio chata, não estou gostando mais dela não, vou pegar uma menininha novinha ali de outra nação e que toda bonitona e tal. Será que alguém faz isso? Você entende, gente? Que absurdo. E Deus falando assim: olha, e depois vocês perguntam: o que eu fiz? Você fez isso aqui, você foi desleal com o Senhor, Deus te deu uma mulher da sua mocidade e você não quis. Então, é dessas filhas dos homens que Deus está falando aqui. Filhos de Deus, existem filhos de Deus e filhas de Deus. E esses filhos de Deus, ao invés de se casarem com as filhas de Deus, casaram com as filhas dos homens, que eram essas mulheres que adoravam outros deuses, deuses pagãos, que eram mulheres pagãs, e que eles se contaminaram, e contaminaram toda a sua descendência. É disso que Deus está falando. Olha só, então nesse momento, nasceram essa descendência, dessa mistura, gigantes, só que não é porque... Pensam bem, gente, agora vamos falar de genética. Um gigante dormindo com uma mulher pequenininha. Ia ser complicado o negócio. Um gigante, que eu digo gigante mesmo, de 10, 12 metros de altura. Não daria, não teria como isso acontecer. Geneticamente falando. E aí, o que isso quer dizer? Que geneticamente falando, eles eram todos gigantes. Mas aí o que acontece? Olha o que diz aqui no versículo 3. Então o Senhor não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Falamos sobre isso. É porque não daria para ele manter essa quantidade de idade que os homens tinham. Porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Quer dizer, ele perdeu a condição de ser Deus, porque ele pecou lá no jardim, e aí de ser eterno, e aí ele agora, a partir dele, era carne, ele se tornou um ser mortal, carne também. Então ele falou: se eu ficar deixando eles viverem, porque eles são minha imagem e minha semelhança, eles vivem quase 1000 anos, se eu deixar eles viverem isso, até quando que eu vou ficar contendendo, ou até quando eu vou ficar suportando esse povo pecaminoso? Não dá para mim. Então eu vou reduzir o tempo deles, porque o tempo deles na terra também eu vou reduzir. E a palavra fala na frente de 6.000 anos, quer dizer, o 7º ano é o ano do descanso, 7.000 anos. Quando entrar no 7º ano, é o ano do descanso, que Jesus vem buscar a igreja. Então, desses 6.000 anos, a palavra também fala sobre isso, né? Então, o homem viveu uma parte desse tempo, esse primeiro período, digamos, de uns 2 a 3.000 anos, vivendo gigante. E aí, nesse momento exato, aqui, o Senhor chegou e falou assim: olha, agora vão diminuir a idade deles e a estatura deles. Isso tudo é uma teoria, porque não fala estatura, mas fala da idade, certo? Mas por quê? É uma coisa que a gente vai associando e vai vendo que faz muito sentido, entendeu? Então, olha o que acontece. Ele disse assim: havia, olha aqui, isso é muito, muito espetacular, versículo 4. Havia naqueles dias havia o quê? Gigantes na terra. E aí a gente pensa que eram alguns gigantes que tinham, né, alguns seres aí, tipo de filme Não, gente, não é filme, isso aqui é realidade. Havia gigantes, todos eram gigantes naquela época, havia gigantes. E também depois, eles continuaram sendo gigantes, porque até eles diminuírem de estatura, não foi da noite para o dia. E por isso também depois aqui, quando os filhos de Deus, agora aqui, olha, entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Valentes, aqueles homens que, tipo Golias, que já era a raspa do tacho. Golias, aquele homem gigante, né? Perto desses homens era um baixinho, era um nanico, entendeu? Então o que acontece? Deus está querendo dizer que esses homens de fama eram homens que se misturaram, então tinham homens também perversos, homens que não buscavam a Deus por causa dessa mistura aqui. Então foram homens que se tornaram valentes, eles entravam nos reinos lá e detonavam tudo,
entendeu? Então é disso que Deus está falando, desses homens aqui que se tornaram valentes. Mas todos os homens não eram seres de outro planeta, não eram anjos, eram homens, filhos de Deus. Por que filhos de Deus? Porque eram pessoas que buscavam a Deus, e ao invés de buscarem as filhas de Deus, também buscaram as filhas dos homens, que eram mulheres pagãs. Então, esse texto até aqui, gente, ficou bem claro do que Deus quer falar conosco aqui. E novamente eu digo para vocês, para mim está tudo muito claro, mas eu sei que isso não é fácil de discernir e entender isso aqui. Mas ao mesmo tempo também foram estudos não vou ser nem demagogo e muito menos dizer, mas aconteceu. Não, foram 30 anos de estudo, eu sempre estudei muito criacionismo, eu amo criacionismo. Então foram 30 anos de estudo para chegar a essa dedução, foi da noite para o dia. Entendeu? Mas por quê? Eu li todas essas vertentes, tudo que falam sobre o que seria a criação, e outras nações, e outros reinos, de outros lugares que falam do que eles pensam de onde o homem surgiu, de como o homem surgiu. Nós ficaríamos dias fazendo várias séries sobre isso, do que a humanidade fala, de onde nós viemos e para onde nós vamos, entendeu? Mas isso foi algo que Deus deu no meu coração, baseado nessa palavra aqui. Então é algo que o Senhor deu no meu coração, e eu estou colocando para vocês. Eu creio que foi isso que aconteceu. Então uma parte está aqui, está claro, e é a Bíblia, não pode ser contestada. E outra parte foi coisas que o Espírito Santo ministrou no meu coração, e é isso que eu estou passando para vocês. Então eu louvo a Deus por isso, por o Senhor ter dado essa oportunidade de estar passando esse comecinho, gente. Eu estou dando assim, só essa introdução. Eu não tinha como nesses versículos eu não ficar não usar uma aula inteira. Eu ainda dei uma enxugada, reduzida, que tinha muita coisa para falar aqui. Mas eu louvo a Deus porque Deus deu essa condição, essa oportunidade de estarmos trazendo aqui essa mensagem de como foi esse princípio aqui da corrupção do gênero humano e de como Deus diminuiu a idade e a estatura do ser humano. Tá bom, gente? Então, por enquanto, é hoje. Não esqueçam de deixar o seu like lá. Não esqueçam de fazer a propaganda. A propaganda é a alma do negócio. Tem muitas pessoas que precisam ouvir mesmo da palavra de Deus, tá? E de pedir o pessoal se inscrever. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Precisamos difundir mais essa palavra aqui, em nome de Jesus. Tá bom, gente? Deus abençoe e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.